Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós finalizaremos o estudo do Direito Civil 2 com o tema prescrição e decadência. O que é importante que vocês saibam sobre prescrição e decadência? Dentro de um setor geral, assim, acerca da matéria, nós temos que lembrar que prescrição e decadência, elas decorrem da valoração jurídica do fato tempo. O tempo em si, ele tem implicações jurídicas. Então esse fato externo, né, esse fato natural, ele é valorado dentro do direito enquanto um fato jurídico, né, é um fato natural ordinário. Então esse fato jurídico natural, dentro do direito, ele vai ter algumas implicações. Porque se ele é trazido para dentro do direito, é porque isso vai ter implicações legais. E quais são essas implicações? Agora, no estudo do direito material, nós temos duas das principais implicações, que são a prescrição e a decadência. E de onde decorre, né, este instituto? Ambos os institutos, eles decorrem, inclusive, de um brocardo romano, que se chama, né, dormitentibus non socorrit ius, ou seja, o direito não socorre aos que dormem. Partindo disso, então, nós precisamos, de certa forma, trazer segurança jurídica para as pessoas. E ao credor, por exemplo, que se mantém inerte, ele não pode exercer essa pretensão, não pode ingressar no judiciário para proteger o seu direito a qualquer tempo, para sempre. Tem que ter um prazo limite para que o devedor saiba, bom, se ele não fez isso até agora, ele não vai mais poder fazer. A gente tem que, de certa forma, garantir estabilidade na sociedade. Quando a gente passa para analisar, por exemplo, a filosofia do direito de Niklas Luhmann, ele vem falar para a gente que, dentro de uma sociedade tão complexa e tão contingente, o direito ele surge para a estabilização das relações jurídicas. E a prescrição e a decadência, ela vem justamente nesse sentido, de trazer estabilização para essas relações jurídicas que foram realizadas, que, se não exercidas dentro de um prazo determinado em lei, essa pretensão ou esse direito ele pode ser extinto. Então, com a intenção de trazer estabilidade, de trazer expectativas acalmadas, é que surge o Instituto da Prescrição e surge o Instituto da Decadência. Falado dessa parte geral, né, nós precisamos estudar, então, o que é a prescrição. Bom, o conceito de prescrição ele é muito debatido dentro da doutrina. Inclusive, o Código Civil anterior e alguns doutrinadores mais antigos, eles diziam que a prescrição ela era a perda do direito de ação. Entretanto, pessoal, a gente não pode mais aceitar esse tipo de afirmação. Por quê? Porque o direito de ação é uma pretensão constitucionalmente prevista. A inafastabilidade do judiciário ela é prevista em sede constitucional como direito fundamental. E ninguém vai perder o direito de ação. Você pode perder, por exemplo, outras coisas, como a pretensão. Né? A sua pretensão pode perder a exigibilidade. Mas o direito de ação é um direito constitucional, um direito fundamental, que não pode ser perdido pelo tempo. Então, professor, como que a doutrina moderna ela vem encampar e explicar aqui o que é a prescrição? Bom, primeiro, pessoal, é importante que vocês tenham a noção do quê? Como eu já disse, a prescrição ela decorre do decurso do tempo, né? E esse tempo que vai influenciar juridicamente. E como que o tempo influencia juridicamente? Aqui, então, o decurso do tempo ele gera uma influência na aquisição ou perda, extinção de direitos. Quando eu falo do decurso de um tempo que vai gerar a aquisição de um direito, a gente chama de prescrição aquisitiva. A prescrição aquisitiva nada mais é do que a uso capião. Entretanto, pessoal, como a uso capião ela gera a aquisição de direito, por exemplo, direito de propriedade, isso vai ser estudado mais profundamente no quarto ano de vocês, em Direito das Coisas. Então não cabe a nós nos debruçarmos nesse momento sobre a prescrição aquisitiva. Vocês apenas devem saber que ela existe e que a prescrição aquisitiva é a uso capião. Ao lado da prescrição aquisitiva, que gera a aquisição de direitos, nós temos a prescrição extintiva, que é a que gera a extinção de direitos. E a prescrição extintiva é a prescrição propriamente dita, que nós estudaremos aqui. Então, como eu já disse, né, a prescrição extintiva, ela vai gerar, de certa forma, ela vai influir na perda, né, na extinção de um direito. Então, a teoria que o Código Civil adotou é que a prescrição, ela extingue uma pretensão, tá bom? De alguém contra outra. Então ela gera uma perda de uma pretensão minha. Professor, e o que é pretensão que eu vou perder? A pretensão, pessoal, é o direito de exigir que alguém faça ou que alguém não faça algo. É o direito, então, que eu tenho, por exemplo, a pretensão seria o direito que eu tenho de pedir para alguém realizar um ato. Então pedir para o juiz uma tutela condenatória, condenando alguém a fazer ou a não fazer alguma coisa, a meu favor ou a meu desfavor. Tá bom? Então com isso a gente pode entender que a prescrição ela não atinge o direito, porque eu não estou pedindo para constituir ou desconstituir um direito. Ela atinge a exigibilidade do direito, tá bom? Então esse direito, apesar de ainda existir, ele não é exigível. Então o que eu quero dizer com isso? Se, por exemplo, eu pago uma dívida que está prescrita, eu vou receber de volta o dinheiro? Não. Por quê? Porque o débito, né, o direito, ele continua existindo. O que é perdido por parte do credor é a possibilidade de exigi-lo, por exemplo, judicialmente. Então, se meu débito prescreve, eu não posso mais acionar o judiciário ou o cartório, de modo extrajudicial, para exigir o meu crédito. Mas,
Se a pessoa voluntariamente me paga, eu não devolverei. Por que eu não devolverei? Porque apesar de não ser exigível, o direito existe. Então percebam, a prescrição ela não gera a extinção do direito. Ela gera a extinção da pretensão, da exigibilidade desse direito. Ele continua existente, mas não pode ser exigível. O processo civil e a jurisdição não pode ser movimentada mais para cobrar o devedor. O credor só receberá, por exemplo, esse dinheiro se voluntariamente o devedor realizar o pagamento, por exemplo. Agora, a exigibilidade ela é perdida, tá bom? Com isso, pessoal, a gente pode verificar que a prescrição ela se vincula a um direito subjetivo que foi transgredido por um terceiro, tá bom? Então, um terceiro ele realiza uma ação ou uma omissão que transgride um direito meu. E havendo essa transgressão, eu vou exigir que o juiz, por exemplo, condene essa pessoa a fazer ou não algo, tá bom? Então aqui, o que se busca, na verdade, é uma condenação, tá? Não peço para declarar, como eu já afirmei para vocês, a existência ou inexistência de uma relação jurídica. Eu apenas aqui quero a condenação de alguém por algo, para fazer ou não fazer. E quando ocorre a prescrição, eu perco essa possibilidade de pedir a condenação de alguém. Então, com isso, eu perco a possibilidade de exigir algo de alguém relativo a esse evento específico. Então, em relação a esse evento, a esse fato, eu não posso mais exigi-lo. Mas é esse fato que, passado o tempo, eu não posso mais cobrar. Vamos imaginar que alguém comete um dano contra mim. E de acordo com o Código Civil, a reparação civil, eu tenho 3 anos para entrar com ação para exigir a reparação civil, para que alguém me indenize por esse fato, por esse prejuízo que eu tive. Então alguém realiza um fato danoso a mim hoje. Hoje começa a contar, né, a partir do momento aqui que aconteceu o evento, os 3 anos para eu exigir essa reparação. Passados os 3 anos, sobre esse evento eu não posso mais cobrar nada. Mas se acontecer uma outra coisa, até mesmo com esse mesmo autor depois, isso vai continuar valendo, né? Essa prescrição não vai atingir, porque a prescrição atinge o fato específico que eu deixei quieto, que eu mantive inerte. Se acontecer um outro fato posterior, sobre esse outro fato, isoladamente incide um novo prazo de prescrição. E a prescrição ela incide separadamente nesses fatos. É nesse, depois nesse. Tá bem? Então é por evento danoso. E se eu não cobrei um evento no passado, isso não me impede de cobrar eventos futuros. Além disso, pessoal, é importante então que com isso a gente entenda quais são os elementos que constituem a prescrição. Como que eu faço para verificar se existe prescrição ali? Para isso, a gente vai passar então agora para a análise das disposições gerais que o Código Civil traz acerca da prescrição. Com isso a gente vai analisar no primeiro momento agora o artigo 189 do Código Civil. O artigo 189 ele vai trazer para a gente os requisitos da prescrição. E quais são esses requisitos? Primeiro, a violação de um direito subjetivo. Tá bom? Com a violação desse direito subjetivo, vai surgir em favor da pessoa que teve o seu direito violado uma pretensão, né, de exigir algo, né, o cumprimento ou reparação de alguma coisa. Cumprir uma obrigação positiva no sentido de realizar uma ação ou negativa no sentido de uma omissão, de não fazer algo, ou pedir a reparação civil do que aconteceu. Então surge essa pretensão em razão da violação do meu direito subjetivo. Entretanto, apesar de surgir essa pretensão, eu fico inerte, tá bom? Então inércia do titular desse direito. O credor ele fica inerte, ele não vai cobrar a reparação ou o cumprimento desse seu direito subjetivo. E aí, passado o prazo legal, que a lei somente previu, passado esse prazo determinado em lei, nesse prazo todo que a lei definiu, o credor ficou inerte, já era, não pode mais exigir essa prestação. Tá bom? Então os requisitos, como vocês podem ver, é a violação de um direito subjetivo. Esse direito subjetivo ele vai fazer surgir uma pretensão para o credor de exigir algo, seja o cumprimento ou uma reparação. A inércia do credor, do titular desse direito transgredido. E essa inércia tem que se verificar no prazo legal. Então a lei vai trazer 1, 2, 3, 4, 5 anos para você ficar inerte. Tá bom? Verificados esses elementos, inércia dentro desse prazo legal, e não exercício dessa pretensão para proteger, para exigir um direito subjetivo, você vai ver fulminada aqui a sua pretensão pela prescrição. Tá bom? O artigo 190, por sua vez, ele vai dizer assim, ó, que se prescrever algum direito seu, você não pode nem exigi-lo isoladamente e nem levantá-lo depois como matéria de defesa, porque exceção dentro do processo civil é defesa. Então, se prescreve o direito, eu não posso entrar com uma ação exigindo. E também, como réu, não posso levantar esse direito como matéria de defesa. Como assim, professor? Vamos imaginar que você me deve. Tá bom? E eu não exijo a dívida dentro do prazo legal. Com isso, a dívida prescreveu. Depois de um tempo, você me empresta um dinheiro. Tá bom? Então, daí, você me devia, agora eu devo para você. Eu peguei dinheiro emprestado com você. E que eu falo, olha, não vou pagar porque você me devia também, então vou compensar as dívidas. É possível alegar compensação de dívida? Se o seu crédito ainda é exigível, não está prescrito,
você não pode querer compensar com o meu que está prescrito. Eu não posso ter essa defesa, falar, juiz, olha, compense os nossos créditos. Por quê? Porque o meu crédito contra você está prescrito. Então, se está prescrita a possibilidade de exigir, a de defesa dentro de uma ação também. Então, eu não posso cobrar e também não posso querer compensar esse direito depois. Tá bem? Então, nem como pedido judicial numa ação, nem como defesa numa ação, enquanto réu, eu posso levantar esse direito para me proteger. Tá bom? Além disso, pessoal, outra disposição interessante é o artigo 191. O artigo 191, a gente pode perceber com ele que não se admite renúncia prévia da prescrição. Eu não posso, antes de consumar da prescrição, antes de passar do prazo legal da prescrição, abrir mão dela. Eu não posso, em um contrato, por exemplo, dizer assim, por este contrato não haverá prazo prescricional para esse direito subjetivo. Isso não pode existir. A prescrição é uma regra de ordem pública e as partes não podem afastá-la. Tá bom? Não podem nem aumentar e nem diminuir o prazo, inclusive, da prescrição. A gente tem que respeitar o prazo da lei. E havendo a prescrição, se a prescrição ela acontecer e depois de ocorrida, depois de consumada, eu posso renunciar à prescrição? Pessoal, depois que a prescrição ela já se consumou, eu posso renunciar, mas só depois de consumada. Entretanto, essa renúncia à prescrição só pode acontecer se, além de consumada a prescrição, ou seja, além de já ter passado o prazo legal, essa renúncia não implicar na violação de direito de terceiro. O que eu quero dizer? Eu vou me imaginar que eu devo para você, tá bom? Aí, você tem direito de me cobrar e durante 3 anos, vamos imaginar, passou 3 anos você não me cobrou. Aí eu falo assim, olha, tudo bem, eu vou renunciar a essa prescrição e mesmo assim eu vou te pagar. Eu vou renunciar a essa sua perda, tudo bem, eu vou pagar mesmo assim. Entretanto, vamos imaginar que tem credores meus que, com isso, vão deixar de receber dinheiro, porque eu posso ficar insolvente. Então, essa renúncia à prescrição, aceitar de pagar mesmo a dívida estando prescrita, vai prejudicar meus credores, porque eu vou pagar você e não vou pagar eles, sendo que a dívida deles é exigível ainda. Então, esse prejuízo a terceiro, por escolher pagar uma dívida prescrita em detrimento de outra não prescrita, abrindo mão da prescrição já consumada, isso traz prejuízo para terceiro, nesse caso. Se trouxe prejuízo, eu não posso renunciar à prescrição. Porque uma regra para renunciar à prescrição, além da sua consumação, é não prejudicar terceiros. É não prejudicar, por exemplo, os credores dessa pessoa. Tá? Então, desse devedor, por exemplo. Então, eu, devedor, não posso querer te pagar e prejudicar quem tem o débito exigível. Porque se eu prejudicá-los, esses meus credores vão poder falar assim, juiz, ele pagou uma dívida prescrita. E se ele pagou uma dívida prescrita, não poderia ter renunciado a esse prazo, né? Ele renunciou ao prazo. Ele não poderia ter renunciado a esse prazo de prescrição, por quê? Porque isso me trouxe prejuízo. Se ele pagou essa dívida prescrita renunciando ao prazo, trazendo prejuízo a terceiro, isso não poderia ter acontecido. Tá bem? Além disso, pessoal, como eu disse para vocês, esses prazos prescricionais eles são determinados em lei. E, inclusive, o artigo 192 do Código Civil vai dizer que esses prazos eles não podem ser alterados pelas partes, nem aumentados, nem diminuídos. É o prazo legal que deve ser seguido. Tá bem? Não pode ter alteração pelas partes. Bom, tudo bem, professor. Então, você disse que não pode alterar, que os prazos são legais, mas tá. Quando que eu vou alegar a prescrição? Então, quando a prescrição me beneficiar, quando que eu vou fazer isso? Bom, a prescrição, de acordo com a lei, ela pode ser feita a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? De acordo com a doutrina, ela pode ser feita a qualquer momento, mas, por exemplo, se a prescrição ela aconteceu até o fim do processo de conhecimento, ou seja, até o fim de uma sentença, até a sentença, ou até o acórdão, se houve apelação, o que aconteceu nesse período, eu tenho que alegar nesse período. Transitado em julgado, terminado o processo, o que acontecer depois disso, aliás, transitado em julgado o processo, né, finalizado o processo, o que aconteceu aqui já não pode mais ser questionado, já fez coisa julgada, já estabilizou. Então, na execução, por exemplo, no cumprimento de sentença, eu não posso mais, nessa outra fase, alegar a prescrição que aconteceu aqui, de acordo com a doutrina. Tá bem? Porque o período que eu tinha para alegar já passou. E além disso, a lei ela diz que pode ser feita em qualquer grau de jurisdição. Mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. A prescrição ela pode ser alegada pela primeira vez no juiz de primeiro grau e pela primeira vez no Tribunal de Justiça. Entretanto, pessoal, a prescrição ela não pode ser alegada pela primeira vez no STJ e no STF. Por quê? Porque para que você faça um recurso para o STJ ou para o STF, recurso especial ou extraordinário, há um requisito especial que é o pré-questionamento. O pré-questionamento exige que a matéria que você está levando para o tribunal já tenha sido decidida, já tenha sido questionada, já tenha sido discutida no processo. Que o advogado, que o promotor tenha falado disso no processo. Se você não falou disso no processo em primeira instância com o juiz, e não falou disso no processo em segunda instância no Tribunal de Justiça, não vá querer falar isso no STJ e no STF. Eles não vão analisar aqui o que já não foi debatido.
Tá bom? Professor, e se eu debate prescrição e decadência no tribunal? Ok, o STJ e o STF podem analisar de novo. Mas se você não debateu em nenhuma das duas primeiras instâncias, não vai querer fazer isso com o STJ e com o STF. Tá bem? E quem pode alegar a prescrição? Já que eu falei quando pode. Pessoal, as partes podem alegar a prescrição, terceiros interessados, como o caso desse credor de um devedor insolvente, né? E também o juiz de ofício pode verificar. Mas aqui, pessoal, lembrem, o juiz de ofício pode fazer isso se for o juiz de primeiro grau ou de segundo grau. O STJ e o STF não podem. No STJ e no STF, isso vai depender de alegação pelas partes. As partes têm que ter alegado antes isso. O artigo 195, ele vai trazer uma disposição importante, que é o quê? Ele vai falar assim, olha, a prescrição que prejudicou, né, que trouxe prejuízo para pessoas relativamente incapazes, tá bom? Por exemplo, entre 16 e 18 anos, ou então para pessoa jurídica, ou relativamente incapaz, e depois os representantes da pessoa jurídica, eles podem entrar com uma ação contra o responsável, contra o assistente, né? Se ele deixou a prescrição acontecer, se ele foi negligente, tá? Então, por exemplo, esse menor entre 16 e 18 anos, que teve contra ele uma prescrição declarada, ele perdeu um crédito, por exemplo, porque o seu assistente não entrou com ação no prazo adequado, ele vai falar assim, assistente, você não foi negligente em proteger meus direitos? Foi. Então agora, o que eu não recebi do fulano, você, assistente, vai me pagar. Tá bom? Então, tanto a pessoa jurídica quanto o relativamente incapaz, eles vão poder entrar com uma ação contra o seu representante, o seu assistente negligente, que deixou prescrever, né, pretensões suas. Professor, mas você falou do relativamente e da pessoa jurídica. E o absolutamente incapaz? Ele também não vai poder entrar com uma ação contra quem deixou a sua pretensão, perder o tempo adequado? Pessoal, contra os absolutamente incapazes não corre prescrição. Então, em desfavor deles, não vai acontecer a prescrição, porque não corre prazo. A gente vai estudar aqui impede a fruição do prazo prescricional. Então, contra eles, a prescrição, o tempo contra eles não vai correr. Então, não vai ter prejuízo nenhum contra eles, já que não vai ter prazo correndo. Só tem prazo correndo contra relativamente incapaz, por exemplo. Então, se o relativamente incapaz tem um prazo contra ele consumado, ele perdeu o dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai ter que ir contra o seu assistente. Tá bem? E aí, o seu assistente vai pagar para ele o dinheiro que ele não conseguiu receber. Tá bom? Professor, você falou então que você é absolutamente incapaz, ele faz com que impeça a prescrição? Sim. O que é impedir a prescrição? Vamos lá, pessoal. Próximo ponto da aula de hoje é justamente isso. As causas que impedem ou suspendem a prescrição. Qual que é a diferença de impedimento e suspensão? O impedimento do prazo prescricional vai ser quando o prazo ele sequer começou a contar. Então, o impedimento ele acontece antes do prazo prescricional começar a contar. Aqui não correu nem um dia sequer de prescrição, porque o obstáculo ele impediu qualquer dia de ser contado de prescrição. Tá bem? E a suspensão? Na suspensão, por sua vez, o prazo ele começou a contar, aí aconteceu uma hipótese legal, o prazo parou. Tá bem? E depois de um tempo ele volta a correr. O que é importante que vocês saibam? Na suspensão, esse prazo que correu antes da suspensão, ele é contabilizado. Tá bom? A gente não esquece esse prazo. Então vamos imaginar que correu o prazo de 1 ano. Aí depois aconteceu a suspensão da prescrição aqui por 4 anos, vamos imaginar. Aí acabou essa causa de suspensão. Tá bem? Esse prazo de 1 ano aqui, ele será contado. Então aqui já começa a contar, quando voltar a correr a prescrição, com 1 ano já. Porque é esse 1 ano antes de ter acontecido essa causa de suspensão. Tá bem? Então na suspensão, o prazo que correu antes será contabilizado depois, quando voltar a correr o prazo. Tá bom? Então correu 1 ano, parou de correr. Quando voltar a correr, se voltar a correr, nesse momento que volta a correr, esse 1 ano aqui atrás vai ser jogado lá para frente, vai ser contado lá na frente. Então vamos imaginar que a pretensão era de 3 anos. Se correu 1 ano, lá na frente vão faltar só mais 2. E quais são as hipóteses que vão gerar a suspensão ou o impedimento do prazo da prescrição? De acordo com o artigo 197, a gente tem aqui, nesse artigo, algumas causas que impedem ou suspendem a prescrição relacionadas a pessoas que são da mesma família ou que têm uma relação de confiança forte. Então, nesses casos, para não haver um prejuízo da sociedade familiar, né, da sociedade conjugal ou da família, para não ter nenhum tipo de abalo ali dentro, é que o direito fala assim, olha, para vocês não brigarem, não ter um litígio, aqui não vai correr a prescrição. Tá bom? Então, fiquem tranquilos. Então, quais são esses casos? Primeiro, os cônjuges, na constância da sociedade conjugal. Então, enquanto lá estiverem casados, por exemplo, não corre prescrição de um contra o outro. Porque imagine, se o marido tivesse que processar a mulher para evitar a perda de uma pretensão. Imagina a briga que não ia ser dentro do casamento. O legislador fala assim, ó, para evitar briga dentro do casamento, só vai processar depois que terminar o casamento, se quiser. Tá bem? Além disso, assim como nos cônjuges, não pode, né, não corre prescrição de ascendente contra descendente, enquanto durar o poder familiar. E além disso, pessoal, também não corre prescrição entre tutor, curador e seus tutelados e curatelados, enquanto durar a tutela e a curatela. Então, enquanto durar o prazo da tutela e curatela, não corre prescrição.
Tá bem? Só depois de encerrada a tutela e curatela que o prazo começa a fluir. Isso aqui está no artigo 197. O artigo 198, por sua vez, ele vai trazer outras causas que também impedem e suspendem, mas por outros motivos. Aqui no 198, ele vai trazer causas em que a pessoa não poderia fisicamente, né, ou por falta de autorização legal, ela não poderia fazer isso, ou manejar a ação para proteger a exigibilidade do seu direito. E quais são essas hipóteses? A primeira é do absolutamente incapaz, que hoje em dia é só menor de 16 anos, tá bem? Os ausentes que estão prestando serviço público. Então são as pessoas que não estão no Brasil, porque estão fora do Brasil prestando serviço público em favor da União, dos estados ou do município. Então a pessoa não tem como contratar um advogado aqui no Brasil, que ele confia, ir atrás da documentação e das provas, porque ele não está morando aqui. E não está morando aqui não é porque ele não quis, é porque o serviço dele, favorável ao Brasil, né, o serviço público para o Brasil, fez com que ele fosse para fora. Tá? Para ali o serviço prestado para a União, para os estados membros ou para os municípios. E a última hipótese, pessoal, também vai ser quando a pessoa estiver servindo as Forças Armadas em tempo de guerra. Prestem atenção. Então, se eu estiver servindo as Forças Armadas em tempo de guerra, eu estou guerreando. Eu estou, em tese, né, lutando pelo meu país, pela minha soberania. Não faz sentido correr prescrição contra essa pessoa que está lá, correndo risco de morte. Então, em razão disso, né, por essa pessoa estar lá, não poder ter cabeça para isso, é que não corre prescrição contra ela também. Além disso, pessoal, o artigo 199, ele vai também dizer para a gente que não correrá a prescrição em causas que são ligadas aqui com termos contratuais ou legais. E quais são esses termos contratuais ou legais que podem impedir a prescrição? Tá? O primeiro é quando tiver pendente uma condição suspensiva. Então, a condição que me faria adquirir aquele direito não aconteceu. Então, se eu não adquirir o direito sobre aquela coisa, como que eu vou defender? Não tem como. Né? Então, se não tem como, enquanto não implementada a condição suspensiva, enquanto não acontecer aquela condição para me dar o direito, não correrá a prescrição. Além disso, pessoal, não vai correr a prescrição enquanto não vencido o prazo. Ou seja, se não é exigível aquela dívida porque o prazo não passou, não vai correr a prescrição. A prescrição, por exemplo, vai acontecer após o último dia que eu tinha para pagamento daquela dívida. Tá bem? Então perceba, condição suspensiva fixada no contrato, condição vencimento, termo de uma obrigação fixado no contrato. E aqui, a última hipótese é pendendo uma ação de evicção. Aqui é uma condição legal prevista pela lei, né, em razão de um processo judicial. O que é pendendo a ação de evicção? Na ação de evicção, tem alguém dizendo, olha, esse seu bem que você comprou de fulano, não era do fulano e não poderia ser seu, porque ele me pertence. Então aqui é uma disputa sobre a real titularidade desse bem. Então como você não sabe se você comprou da pessoa certa, se te fizeram passar um bem de sacanagem ou não, você não tem como entrar com uma ação cobrando alguém, falando, você me vendeu um bem errado que não era seu, porque você não sabe se de fato não era. Então enquanto estiver pendendo essa ação de evicção que questiona quem era o verdadeiro dono daquilo, você não vai ter contra você o prazo de prescrição. Ele vai começar a correr depois que definido quem é o dono daquilo. Definido quem é o dono, vai correr a prescrição, porque você já sabe quem é, e vai atrás da pessoa certa. Se, por exemplo, você comprou da pessoa errada, ela falou que era dono, mas não era, você vai trazer ela, agora você vai me ressarcir. Mas eu só vou saber isso depois da fase probatória, depois de uma sentença judicial. Tá bom? Então, enquanto pendente a ação de evicção, né, questionando a titularidade de uma coisa, não corre a prescrição. Além disso, pessoal, encerrada essa discussão, a gente tem ali o artigo 200 do Código Civil, que ele vai dizer o que, ó, enquanto pendente uma situação, um fato, que depende de ação criminal para ser provado, não corre prescrição. Então, se eu dependo da comprovação de um crime para pedir indenização, então aconteceu um crime que me trouxe um dano, eu quero pedir indenização por esse crime que aconteceu. Posso? Com certeza você pode. Só que daí você quer esperar a comprovação daquele crime. O que você faz? Espera que a comprovação daquele crime, por exemplo, comprovou no juízo criminal, só depois de comprovado no juízo criminal, é que você vai ter a prescrição contra você. O artigo 200 fala que quando a ação se originar de fato que se deva ser apurado no juízo criminal, então é algo que só o juiz criminal vai poder fazer, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Ou seja, se é só algo que só o juiz criminal pode declarar, tem que esperar então esse juiz criminal declarar, para só aí começar a correr o prazo da prescrição. Tá bem? E por fim, pessoal, a última disposição aqui genérica que a gente tem sobre a prescrição é que a causa de suspensão ou impedimento da prescrição, ela não se estende, como regra, aos demais devedores ou aos demais credores. Tá bem? Como regra, ela não se estende aos outros. Então vamos imaginar que tem mais de uma pessoa que deve para mim o mesmo débito. Como regra, se prescreveu para um e para o outro não prescreveu, tá? Essa não prescrição para um não atinge o outro, tá bem? Os prazos prescricionais eles correm para cada pessoa separadamente. Se eu casei com uma delas e com isso não aconteceu a prescrição para ela, mas para outra que eu não casei, para essa outra que eu não casei, vai correr normalmente o prazo prescricional, tá bem? Porque só suspende para aquela que teve esse prazo em seu favor.
O prazo que aconteceu para a pessoa que eu casei não estende para que eu não casei. Tá bem? Cada uma tem o seu prazo separado, por mais que seja a mesma dívida. A única exceção, pessoal, é quando for uma obrigação solidária, ou seja, quando for aqui, então, uma dívida solidária, e que o pagamento, ou seja, o objeto dessa ação é indivisível, ou seja, não tem como fracionar, não tem como dividir. Então vamos imaginar aqui que o que deve ser pago, o que deve ser entregue é um cavalo, é um carro. Não tem como você dividir, é indivisível essa prestação. Se é indivisível essa prestação, eu tenho que entregar tudo. Quem for fazer, quem for cumprir a obrigação, tem que necessariamente pagar tudo. Somente nesse caso de haver uma obrigação solidária e indivisível, é que excepcionalmente a prescrição, né, suspensa para um, estende e suspende para o outro. É só nessa exceção, porque como regra a prescrição corre separado. Excepcionalmente, se a obrigação for indivisível dentro de um crédito solidário, se acontecer a suspensão para um, excepcionalmente, nesse caso específico, vai estender para o outro. Só nesse caso. Fora esse caso, corre prazo prescricional separadamente para as pessoas. Tá bem? Com relação à suspensão e impedimento da prescrição, era isso. Além da suspensão e do impedimento da prescrição, nós temos as causas que interrompem a prescrição. O que é a interrupção? A interrupção, pessoal, é zerar o prazo, tá bom? Na interrupção, se correu algum prazo antes, esse prazo vai ser apagado, desconsiderado. É como se não tivesse corrido esse prazo anterior, tá bom? Começa a contar do zero. Aqui na interrupção, então, a partir do momento que eu realizo um ato previsto na lei, o prazo prescricional começa a contar desse novo ato. Tudo o que aconteceu dele para trás é como se nunca tivesse existido, tá bom? Tudo que aconteceu dele para trás não será contabilizado. É por isso, pessoal, que a interrupção, pela lei, só vai acontecer uma única vez. A interrupção da prescrição não pode acontecer contra uma mesma pessoa, em razão de um mesmo fato, mais de uma vez. É uma única vez, tá bem? E quais são as causas que vão ensejar aqui a interrupção da prescrição? A primeira delas, pessoal, vai ser com o despacho do juiz que determinar a citação de uma pessoa, né, do réu para o processo. Então, o juiz, determinando a citação do réu, esse despacho de determinar a citação vai gerar a interrupção da prescrição, vai zerar a prescrição. Professor, mas e se a pessoa ajuizou a ação no lugar errado? Não importa. Ainda que seja o juiz incompetente, ou seja, ainda que seja no lugar errado, para o juiz errado, mesmo assim, se ele determinou a citação, esse despacho vai sim ensejar a interrupção da prescrição, vai zerar o prazo da prescrição, vai começar a contar aqui, do zero. O que é importante que vocês saibam? A lei ela fala assim, ó, que a interrupção da prescrição, que ocorrerá somente uma vez, dar-se-á, inciso 1º, por despacho do juiz, mesmo que incompetente, ou seja, mesmo no lugar errado, que ordenar a citação, se interessado a promover, ou seja, se promover a citação, no prazo e na forma da lei processual, ou seja, se responder o que o Código de Processo Civil fala. E o que é que o Código de Processo Civil fala? No artigo 240 caput e no parágrafo 2º do Código de Processo Civil, 240 caput e parágrafo 2º do CPC, a gente tem a seguinte informação, que ordenada a citação, ainda que por juiz incompetente, ainda que pelo juiz errado, vai gerar sim a interrupção do prazo prescricional, e que essa interrupção, ela pode voltar, ou seja, começar a ter sido zerada, essa interrupção, ela vai ser retroativamente realizada desde a propositura da ação. Ou seja, eu posso zerar sim o prazo da prescrição com o despacho, mas pode ser que a interrupção aconteça antes ainda. E antes quando? O juiz pode retroagir esse efeito da interrupção para a propositura da ação. Tá? Então vamos imaginar que a prescrição estava para acontecer. Para evitar que isso aconteça e para beneficiar a pessoa que entrou com a ação, ela pode conseguir a retroatividade desse efeito, ou seja, fazer com que esse efeito ele volte até a data da propositura da ação. Pode ser até, inclusive, que esse autor ele tenha sido inerte. E que o último prazo que ele tinha para entrar foi na propositura. Até a citação ele perde o prazo. E aí? Ele quer que esse efeito retroaja a propositura da ação, que foi quando ele agiu. Pode ser que ele consiga isso? Pode. A lei fala que pode conseguir a retroatividade do efeito do despacho. Então, o despacho ele vai retroagir seus efeitos, ele vai interromper a prescrição a partir da propositura da ação, a partir do momento que eu protocolizei aquela ação. Nesse momento do protocolo, zerou o prazo. Mas para isso, pessoal, que eu consiga essa retroatividade, é preciso que eu, autor da ação, viabilize a citação em, no máximo, 10 dias. Eu tenho 10 dias para viabilizar a citação. Como assim? Por exemplo, eu tenho 10 dias para expedir o mandado de citação, enviar por AR, eu tenho ou então 10 dias para pagar as custas do oficial de justiça para realizar essa citação, eu tenho 10 dias. Se em 10 dias eu não viabilizar, eu não vou retroagir esses efeitos. Se eu não viabilizo, o prazo começa a contar do despacho. Se em 10 dias eu não dou o cuidado necessário para fazer a citação, passado esse prazo de 10 dias, é o despacho que interrompe. Se eu fizer em até 10 dias, é a propositura da ação que vai interromper.
tá bom? O inciso 2º do artigo 202 vai dizer que também interrompe a prescrição o protesto. Aqui, pessoal, o protesto judicial, né? Enquanto uma ação prevista no artigo 726 do Código de Processo Civil. E esse protesto judicial ele vai interromper a prescrição. O protesto judicial interrompe a prescrição ainda que seja feito no juízo errado, ainda que seja feito no juízo incompetente, tá bom? Não importa. Mesmo que seja no lugar errado, para o juízo errado, vai sim interromper a prescrição. Tá bom? Além disso, o protesto cambial, ou seja, pegar um título de crédito, ele vale para protesto no cartório, isso interrompe a prescrição, faz começar do zero. A apresentação do meu crédito no inventário, se a pessoa morreu, eu falo assim, olha, ô herdeiros, tem esse crédito aqui, eu tenho esse crédito para receber. A partir do momento que eu apresento no inventário, zero prazo. Ou então, a partir do momento que eu apresento o crédito no concurso de credores. Lembra do concurso que surge com a fraude contra credores? É isso. Ou então quando uma empresa vai à falência, que chamam todos os credores e falam assim, ó, quem tem para receber contra essa pessoa jurídica falida? Ou então quem tem para receber contra esse cara insolvente que não tem mais como pagar suas dívidas, essa pessoa física? Quando você chama as pessoas que têm crédito para pagar, isso é o concurso de credores. Quando eu apresento o meu crédito no concurso de credores, a partir da apresentação, o prazo prescricional zero. Além disso, pessoal, o inciso 5º, ele vai dizer que vai interromper a prescrição também por qualquer ato que constitua o devedor em mora. Ou seja, qualquer ato que, de forma inequívoca, sem dúvidas, demonstre que eu não estou inerte, que eu não estou parado, que eu estou querendo cobrar de forma ativa o meu débito. Tá bem? E a última hipótese que o artigo 202 traz é a possibilidade de qualquer forma que eu tenha, né, por um ato inequívoco, que o devedor reconheça o meu direito, tá bom? Então, qualquer ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor. Por exemplo, o devedor assinar uma confissão de dívida. Quando ele assina uma confissão de dívida, ele confessa que existe o débito e, confessando que existe o débito, interrompe a prescrição, tá bom? São esses os casos de interrupção da prescrição. Quais são os efeitos, professor? Aqui, os efeitos da interrupção, pessoal, também, assim como na suspensão, são efeitos pessoais, ou seja, eles não se estendem a ninguém, tá bom? Eles não se estendem a ninguém. Então, o meu prazo é o meu prazo. Se interrompeu para mim, interrompeu para mim. Se não interrompeu para você, sorte a sua. Tá bem? Mas conta para cada pessoa separadamente. Há exceção a essa regra? Sim, pessoal. Nesse caso, nós temos duas exceções. Quais são as duas exceções que a lei traz para aqui? Ela traz aqui no caso de credor solidário. Então, havendo duas ou mais pessoas podendo exigir o crédito, prescrevendo o crédito para um, né, interrompendo, o crédito para um, vai interromper o crédito para outro, tá bom? Então a interrupção que um credor agiu para interromper, então vamos imaginar que um credor, ele entra com uma ação. O outro credor solidário, que também poderia exigir essa dívida, a favor dele também vai interromper. Então se tem duas ou mais pessoas que podem exigir de você o cumprimento de uma obrigação, se tem duas ou mais pessoas, se só uma delas entra com ação, já é suficiente para interromper a prescrição e a interrupção vai valer para todo mundo, tá bem? Basta que um haja para estender os efeitos para todos. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, pessoal, vai ser relativa à fiança. No caso aqui, a fiança, se houver a interrupção no contrato principal, por exemplo, no contrato de locação, o fiador vai ser prejudicado, infelizmente. Tá bom? Então, a fiança, operada a interrupção do devedor principal, por exemplo, do devedor da locação, vai haver um prejuízo porque vai interromper a prescrição também para o fiador. É o que fala o parágrafo 3º do 204. Ele diz assim, ó, a interrupção produzida contra o devedor principal, por exemplo, o inquilino de uma casa que está alugando, prejudica o fiador, tá bom? Então vai prejudicar o fiador também. Então aquilo que atinge o contrato principal, atinge o contrato acessório. Tá bem? Com isso, pessoal, então a gente encerra aqui as causas de interrupção e nós vamos passar para o artigo 205, que ele vai falar, e 206, que vai tratar dos prazos prescricionais. Nesse caso, pessoal, eu recomendo a leitura de vocês, tá bom? Eu vou passar para vocês os principais prazos que vocês devem saber, mas é importante que vocês leiam o artigo 206 principalmente. O artigo 205, pessoal, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que a prescrição, se não houver um prazo previsto expressamente em lei, então, salvo disposição legal em contrário, ela corre em 10 anos. Então, se não houver nenhuma disposição para aquele caso, a prescrição ela corre em 10 anos. Quais são os casos? Ou a lei vai trazer especificamente, ou vai estar esse caso no rol do artigo 206. Dentro do artigo 206, o que tem de mais importante? A prescrição de dívidas alimentícias, né, de pensão alimentícia, acontece em 2 anos, então começou a dever hoje, maio de 2020, em maio de 2022 prescreve, tá bom? 29 de maio de 2022 prescreve, tá? 2 anos. Prescreve a desse mês, que conta pensão por pensão, mês a mês, tá bom? Então eu tenho 2 anos para exigir a dívida que vence esse mês. Daí a do mês que vem, 2 anos a partir do mês que vem, tá bem? Também é importante que saiba um prazo de 3 anos
para ressarcimento em caso de enriquecimento sem causa, 3 anos em caso de responsabilidade civil e 3 anos para cobrar título de crédito, se não houver um prazo diverso na lei específica desse título de crédito. E além disso, é importante que vocês saibam do prazo de 5 anos para dívidas que constem em documentos públicos ou particulares. Além disso, há pretensões, pessoal, que são imprescritíveis. E quais são essas pretensões imprescritíveis? As pretensões imprescritíveis, pessoais, são aquelas que têm um cunho declaratório, que você vai declarar, né, com uma certeza jurídica sobre uma relação. E quais são essas pretensões que são imprescritíveis? Ou seja, pretensões que não têm prazo, você pode exigir sempre, não vai impedir nunca o tempo de você exigir ou de você entrar com uma ação para proteger. Primeiro, os direitos de personalidade, você pode sempre protegê-los, tá bom? Tomar cuidado que a reparação pela violação de um direito de personalidade tem prazo, mas a proteção do seu direito de personalidade não é porque você não está protegendo hoje, não pode proteger de outra pessoa depois, tá bem? Mas as consequências patrimoniais têm prazo prescricional. Ações relativas a estado de pessoas, por exemplo, divórcio, separação, né, filiação, tentar descobrir quem é meu pai, paternidade, isso não prescreve. Direito potestativo, sem ter nenhum direito transgredido aqui, tá? Quando você quer somente exigir um direito, sem que alguém tenha te lesionado de alguma forma. Por exemplo, quando eu quero dividir um terreno que eu comprei com o meu irmão, a divisão de uma coisa comum, eu posso fazer a qualquer momento. O meu irmão não me fez nada, eu só quero a minha parte dali para vender. Então essa divisão da coisa comum, ela não se submete a prazo prescricional. Além disso, também não se submete a prazo prescricional ações referentes a bens públicos, tá bem? Porque pode proteger a qualquer momento. Também não se submete, como regra, às ações que protegem a propriedade, porque a propriedade ela é um direito perpétuo. E também não se prescrevem, né, as ações para reaver, para pegar de volta bens que estão com outra pessoa em razão de um contrato de depósito, contrato de penhor ou em contrato de mandato, porque eles não têm posse, então eles nunca vão ser donos. Com isso a gente encerra então o estudo da prescrição e vai agora para o estudo da decadência. E o que é a decadência? Pessoal, a decadência é a perda de um direito potestativo pela inércia do titular no prazo legal. Então percebam, direito subjetivo, prescrição, direito potestativo, decadência, tá? Então aqui, quando eu falo em direito potestativo, são aqueles direitos que, para eu exercer, para eu pedir alguma coisa, eles não dependem de nenhuma ação ou omissão do sujeito passivo, tá? E não houve com isso nenhuma violação de direito, eu apenas não quero mais, ou quero que se faça uma determinada relação jurídica. É importante que vocês então percebam que a decadência ela está ligada com ações constitutivas. Então constitutiva positiva ou negativa, ou seja, uma ação que vai declarar e constituir uma relação jurídica, vai criar uma relação jurídica, vai modificar uma relação jurídica ou vai extinguir uma relação jurídica. Sempre que uma ação visa criar uma relação jurídica entre as partes, modificar a relação entre as partes ou extinguir, é uma relação que está ligada com o direito potestativo. Se está ligado com o direito potestativo, é uma ação constitutiva que se sujeita a um prazo decadencial. Exemplo disso, pessoal, a ação para anular um casamento. Quando eu vou anular um casamento, eu vou desfazer uma relação jurídica entre duas pessoas. O desfazimento de uma relação jurídica, né, um exercício do direito potestativo de desfazer esse casamento, né, de anular esse casamento, por exemplo, esse desfazimento, essa extinção da relação é uma ação constitutiva negativa, porque vai desfazer. Então está sujeito a um prazo decadencial. Tá bom? O que é importante que vocês saibam? Como regra, a decadência ela não tem causa de suspensão, impedimento e interrupção, tá bom? A única exceção, pessoal, é contra os menores de 16 anos. Contra os menores de 16 anos não corre decadência. Tirando isso, a decadência ela corre inexoravelmente, sem parar. Como regra, né, salvo disposição legal em sentido contrário, a decadência ela não tem causa de interrupção, impedimento e suspensão, tá bem? E outra coisa importante, em relação aos relativamente incapazes e às pessoas jurídicas, contra esses, se o seu representante, o seu assistente, deixou de manejar a ação para proteger esse direito no prazo adequado, eu vou poder, obviamente, me voltar contra esse representante, me voltar contra esse assistente, já que ele foi negligente e não protegeu o meu direito e eu perdi. Tá bom? Outra observação interessante, assim como na prescrição, pessoal, aqui na decadência eu não posso abrir mão da decadência legal. Eu não posso renunciar à decadência legal. Se eu renunciar ao prazo decadencial previsto na lei, isso vai ser considerado nulo. O artigo 209 é enfático ao dizer é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Então a decadência fixada na lei, quando a lei diz, traz o prazo decadencial, as partes não podem renunciar a ele. Tudo bem? Além disso, como eu já disse para vocês, assim como na prescrição, aqui o artigo 210 vai dizer que a prescrição ela pode, se for legal, ser reconhecida de ofício pelo juiz em qualquer grau de jurisdição. Mas não se esqueçam, aqui, para que o STJ ou o STF verifique, tem que ter havido pré-questionamento. Tá bom? E tem que ser somente a prescrição legal. Como assim, professor, somente a prescrição legal? Aliás, a decadência legal. Tem que ser somente a decadência legal, me corrigindo aqui,
Porque a decadência ela pode ser fixada na lei ou no contrato entre as partes. Aqui as partes, elas podem, entre elas, pactuar um prazo de decadência do direito. Se for uma decadência convencional, o juiz não pode alegar de ofício. É a parte que tem que alegar. Se for uma decadência legal, o juiz pode, a parte interessada pode. Convencional, só a parte pode, interessada. Convencional, prevista no contrato, só a parte. Legal, o juiz ou a parte podem pedir, tá bem? Legal, fixada na lei. Convencional, fixada no contrato. Pessoal, de decadência era só isso que a gente tinha para falar. Então, para finalizar a aula de hoje, por favor, tendo dúvida se é caso de prescrição ou decadência, se é prescritível ou sem prescritível, pensem qual é a natureza dessa ação, o que o autor dessa ação quer. Se o autor dessa ação ele quer uma ação constitutiva, ou seja, criar, modificar ou extinguir relação jurídica, a gente está falando de decadência. Se o que o autor quer é uma condenação, uma ação condenatória, né? Ou seja, ele quer que o réu, além de declarar uma relação jurídica entre eles, também seja imposto contra o réu uma prestação positiva ou negativa para que ele cumpra, uma ação condenatória. Então a gente fala em prescrição. Então se além de declarar a relação, eu quero que o réu faça alguma coisa, prescrição. Agora, se eu só quero que o juiz declare com uma certeza jurídica que há uma relação jurídica ali, eu estou falando de ação declaratória. Se a ação declaratória, ela é imprescritível. Pessoal, com isso a gente encerra então o nosso encontro, acaba o conteúdo de direito civil e é só isso que a gente tem para falar, tá bom? Muito obrigado, bons estudos e até a prova.